Bom dia, segundão, tudo bem? Então a gente vai seguir aqui com as nossas videoaulas. Hoje a gente vai concluir a última matéria de gramática da apostila, que é pronome relativo. Semana passada a gente viu pronome relativo parte 1, né, que é a base da matéria, e hoje a gente vai ver os casos especiais dessa matéria, que foi o que eu chamei de parte 2. A gente não vai resolver hoje os exercícios da apostila, hoje só vou explicar, encerrar a matéria, tá? Aí na semana que vem, no caso, que vai ser dia 13, a gente faz os exercícios de gramática, aí tem aquela última parte, né, da apostila, que tem alguns textos, a gente também gabarita aquilo lá, e na semana que vem, então, no dia 13, a gente está encerrando o nosso caderno, felizmente, do segundo ano, tá? Com as outras turmas eu já encerrei, porque são cadernos mais curtos, vocês sabem. O caderno do segundo ano é o caderno mais extenso do ensino médio. E a partir do dia 13, no caso, a partir do dia 20, na verdade, aí a gente vê material extra, tá? Que é o que eu tenho feito já com o pessoal do primeiro e do segundo ano. E rapidinho eu queria conversar com vocês também a respeito das videoaulas de atualidades. Fiquem atentos, gente, para a nota Domus, tá? A gente já havia combinado no bimestre anterior que, participando das aulas de atualidades, vocês teriam a nota Domus de inglês, até para poder amarrar atualidades em alguma coisa, já que atualidades a gente não faz prova, tá? Então, para a gente validar a matéria, a gente precisa encontrar um denominador comum aí, tá? E esse denominador comum foi a nota Domus de inglês. E esse bimestre não mudou. O que mudou é que a gente saiu das lives para as nossas videoaulas. E o que foi que aconteceu? Na semana passada, né, a gente teve o nosso primeiro vídeo de atualidades, a gente discutiu um assunto e eu deixei um questionário lá de 2 perguntas que precisava ter sido enviado, né? E infelizmente não foi, né? Se eu não estiver enganado, do segundo ano, somente a Mariana me enviou o primeiro questionário, tá? E com esse envio de questionários, eu vou fazer uma somatória no final do bimestre e vai sair a sua nota Domus. E a gente precisa lembrar, não é só aqui no segundo ano não, gente, em todas as turmas. Tem aluno que está conseguindo ficar com média por conta de ter conseguido uma nota Domus bacana, né? Um 8,5, um 9, um 10, aí é lógico, acaba puxando sua média para cima e você consegue ficar na média que o colégio exige, tá? Então, cuidado, se for seu caso, né? Poxa, professor, tenho um pouco mais de dificuldade com inglês e tal, as minhas notas nas provas não costumam ser tão bacanas assim e tal. Mais do que nunca, a nota Domus faz diferença para você, tá? Então, tem uma semana, que nem, por exemplo, nessa nova aula vai ser liberada no dia 6. Então, o questionário, que deve ser enviado por meu e-mail, marcelo.marcondes@outlook.com, que está inclusive no link, podem ficar tranquilos, está tudo lá, tá? Vocês têm até a quinta-feira, no caso, no dia 12, às 23h59, para me enviar. Vocês têm uma semana para me enviar, tá? E esse questionário, gente, é óbvio, é sempre sobre os assuntos que a gente discute nas nossas aulas. E são sempre perguntas de ordem pessoal, tá? A não ser que eu pergunte açúcar e você me responda sal, não tem como eu dar errado, tá? É a sua opinião, tá? E não é porque, de repente, a sua opinião não seja a mesma que a minha, que eu vou dar errado. Não, né? Até para que a minha opinião seja respeitada, eu preciso respeitar a sua. São pontos de vista distintos, né? Então não tem como tirar errado nesse questionário, tá? E esse questionário sempre oscila entre 1 a 3 perguntas. O primeiro questionário acho que foram 2 perguntas, esse segundo também serão 2 perguntas, tá? Vocês não gastam mais do que 15 minutos, 10 minutos para fazer isso, né? E assim vocês vão garantindo a sua nota 11 em inglês, tudo bem? Não é obrigatório, é opcional, faz quem quer, todo mundo está cansado de saber disso, mas eu acho que em situações feito essa, né, é meio que jogar sua nota 11 pela janela, tá? E depois pode fazer falta no final do bimestre, tudo bem? Bom, estou abrindo meu link de hoje, vocês abram o link de vocês aí, semana 32. A primeira parte é a correção dos exercícios que eu deixei na aula passada, tá? Então, pronomes relativos, a gente viu semana passada que a gente tem o whose, que significa cujo, cuja, cujos, cujas. Todos os demais têm a mesma tradução, que, o who e o whom,
que são para pessoas. Lembrando sempre que o who só tem pessoa antes, o whom tem pessoa antes e depois dele, tá? Aí a gente tem o it, que é para tudo que não for pessoa, né? Ele é impessoal, ou seja, lugar, coisa, objeto, animal, tudo que não for gente, a gente usa o it. E aí depois a gente tem o that, que substitui o who, o whom e o it, porque ele tem a mesma tradução que, né? Mas lembrando sempre que ele empobrece o idioma, então nessa substituição ele deve ser evitado, tá? Então a resolução dos exercícios que eu deixei com vocês está aí, ó. Exercício 1, fill in the blanks with the correct relative pronoun, ou seja, preencha as lacunas com o pronome relativo correto. Então eu copiei novamente as frases A, B, C, D e coloquei no finalzinho em negrita entre parênteses a resposta de cada um deles, tá? Então, até para dar uma relembrada nisso daí, boys, a palavra boys, meninos, é substantivo? É. Do outro lado, a gente tem o i, nós, pronome pessoal. Então, eu não tenho substantivo, substantivo. Se eu não tenho substantivo, substantivo, eu não posso usar o whose, que é o primeiro que eu tenho que tentar colocar. Não coube o whose, você parte para os outros. Garotos é pessoa, para pessoa eu tenho dois, who e whom. Só que além do garotos, do outro lado a gente tem o i, nós. Então eu tenho pessoa antes e pessoa depois. Por isso que a resposta é whom. Na letra B eu tenho car, carro, é substantivo. Do outro lado eu tenho is, é verbo. Então se eu não tenho substantivo, substantivo, não coube o whose, eu parto então para os outros. Carro é coisa, é objeto, só tem um, é o it, está resolvido o exercício. Na letra C eu tenho teacher, a palavra teacher, professor, professora, é substantivo? É. Do outro lado eu tenho is, é verbo to be, I am, you are e is, né? Então eu não tenho substantivo, substantivo, então não coube o whose. Não coube o whose, que é o primeiro que eu tenho que tentar colocar, você parte para os outros. Teacher, professor, professora, pessoa. Para pessoa eu tenho dois, who e whom. Só que do outro lado eu tenho is, verbo. Eu não tenho gente depois, eu só tenho gente antes. Então por isso que a resposta é who. Na letra D eu tenho car, carro, é substantivo. Do outro lado eu tenho owner, dono, né? Dona, proprietário, proprietária, é substantivo, então eu tenho substantivo antes, substantivo depois, é a minha primeira opção, whose, tá? O whose faz a ponte entre os dois substantivos. Aí no exercício número 2 eu coloquei assim, ó, com base no exercício anterior, nesse primeiro exercício, indique quais as alternativas aceitariam o uso do pronome relativo that. Se eu quisesse substituir por that, quais as que aceitariam? As letras A, B e C aceitariam. Por quê? Porque whom, o it e who significam que é a mesma tradução do that. Então ele poderia substituir. A letra D não aceitaria a substituição pelo that, porque whose não significa que. Ele não tem a mesma tradução. O whose significa cujo, cuja, cujos, cujos. Tudo bem? Então a gente encerrou e foi até bom que a gente acabou fazendo uma recapitulação aí da matéria. Então agora, para a aula de hoje, né, a gente está indo lá ó, para a aula de hoje, Relative Pronouns Part 2, tá? Ou seja, pronomes relativos parte 2. São os casos especiais. Tá? É a parte chatinha da matéria. Não é difícil, tá, gente? Mas é a parte chatinha. Então vamos lá, número 1, cuidado especial número 1, tá? Deve-se usar o pronome relativo that quando o sujeito da frase for um dos seguintes termos ou expressões a seguir. Everything, tudo. All, todo, tudo. The only, o único, a única. Anything, qualquer coisa. Something, algo ou alguma coisa. Nothing, nada. Quando o sujeito da sua frase for um desses aí, tá? Existem outros, tá? Mas os mais importantes, os mais usuais são esses. E se eu pedir alguma coisa na prova, eu vou pedir em cima disso que eu estou falando, tá? Se o sujeito da sua frase for um desses termos, né, a expressão, ele não aceita nenhuma outra coisa, tá? A não ser o that. Ou seja, nesses casos, o that não é substituto, ele é o correto. Tanto é que eu dei dois exemplos para vocês aí, ó. Everything that I own is yours. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo é seu, tá? O sujeito é everything, então eu tive que usar o that. Não aceita o it, não aceita who, não aceita whom, não aceita nada.
Segundo exemplo, the only matter that really cares is our happiness. A única coisa que realmente importa é a nossa felicidade, tá? Então apareceu the only, então olha lá, a única coisa que tem que ser that. Não aceita who, não aceita whom e não aceita which. Professor, essas palavras aí, elas têm que ser o sujeito da frase? Exato. Então elas sempre vão vir antes? Exatamente, tá? O que ele vai acabar vindo depois, tá? Porque essas palavras que eu citei aqui, né, elas são o sujeito da frase, então elas estão no início lá ali da frase, tá? Então elas sempre virão antes do that, ou, eu acho até mais fácil guardar, o that vem sempre depois delas. Tudo bem? 2. Os pronomes relativos who, whom, o it e o that, que substitui os três, ou é o principal no caso acima, podem ser omitidos das frases sem prejuízo das mesmas, exceto em duas situações. Então, estou parando para entender. Em português, gente, eu não tenho esse recurso que existe em inglês. Então, se eu falo assim, ó, ela é a garota que estuda comigo, eu não posso tirar esse que da frase e falar assim em português, ó, essa é a garota estuda comigo. A frase em português perdeu sentido. Mas em inglês, em algumas situações, eu posso tirar o pronome relativo who, whom, o it ou that, o whose jamais. Tanto é que eu nem citei, ó, os pronomes relativos who, whom, which e that. O whose, cara, se você colocou ele na frase, deixa ele lá, porque não tem como tirar ele da frase. Esse recurso que eu estou falando agora cabe para esses 4 que eu acabei de citar, tá? Só que são várias opções que permitem isso. Que você vá lá e tire o who, o whom, o it e o that da frase. Então fica mais fácil você guardar o quê? As duas opções que eu coloquei aí para vocês, A e B, tá? Que não permitem. Se aparecer uma dessas duas, tá? Você não pode tirar. Se não aparecer nenhuma delas, você pode tirar. Então, quando que eu não posso tirar o who, o whom, o it e o that da minha frase? Se vier preposição antes deles, tá? Se vier, por exemplo, with, to, for, by, não me interessa. Se vier uma preposição antes do whom, do who, do it ou do that, você vai ter que deixar ele quieto lá, você não pode tirar. Ou se vier verbo depois, ou seja, se você tiver o whom, o who, o it e o that e vier um verbo depois, esquece, cara, pode deixar ele lá porque você também não vai poder tirar ele da frase. Agora, se não vier nenhuma coisa nem outra, se você quiser, não é obrigatório, é opcional, você pode tirar o pronome relativo da frase? Pode, tá? Então eu dei alguns exemplos para vocês aqui. Deixa eu movimentar as frases aqui para mim. Letra A. Lisa, who lives with us, is a nice girl. Aí eu coloquei assim, ó. Neste caso, o pronome who não pode ser omitido porque vem um verbo depois. Olha lá, ó. Lives é verbo. Se vier verbo depois ou preposição antes, você não pode tirar o pronome da frase. Letra B. The girl with whom we talked has just left. Neste caso, o pronome whom também não pode ser omitido, ele não pode ser retirado da frase, porque antes dele está vindo o quê? With, com preposição, tá? Então, essas duas situações, deixa o pronome relativo lá, porque não dá para omitir, não dá para tirar, tá? Agora vamos ver a letra C. The house which we bought is beautiful. Neste caso, o pronome which pode ser omitido, porque não tem preposição antes, house é substantivo, e não tem verbo depois. O we é nosso pronome pessoal. Então, se eu não tenho preposição antes ou verbo depois, eu posso tirar ele da frase se eu quiser. Então, eu também posso falar essa frase, aí eu reescrevi a frase, the house we bought is beautiful. Tá? Também tá certo. Repito, é um recurso que a gente não tem em português, tá? Aí eu coloquei observação 1, a omissão do pronome relativo é opcional, mas o aluno deve saber quando tem esta opção ou não. Lógico, sobretudo numa prova, vestibular, você tem que estar atento para isso. Letra D. Alice, whom you know well,
is an outstanding student. Neste caso, se eu quiser tirar o da frase, eu posso? Posso. Por quê? Porque Alice não é preposição e o you não é verbo. Então, se eu não tiver preposição antes ou verbo depois, eu posso tirar o pronome da frase? Posso, tanto é que eu reescrevi a frase. Alice, you know well, is an outstanding student. Observação 2. O pronome relativo whose é o único que jamais poderá ser omitido. Foi o que eu falei para vocês. O whose esquece, cara. Tem whose, toca o barco, tá? Os outros, a gente vai ter que analisar se pode ou não. Aí eu coloquei um exercício para vocês aqui, tá? Exercício 1. Fill in the blanks with the correct relative pronoun. Preencha as lacunas com o pronome relativo correto. Agora eu coloquei tudo, tá? Tem aqueles casos especiais que pedem o that, tem as frases normais que vocês vão ter que usar whom, who, which, whose, tá? E aí eu entrei no número 2. Agora classifique as sentenças acima de acordo com a possibilidade da omissão. Você vai olhar, né? Eu vou fazer a letra A para vocês, tá? Na letra A, o que é que eu tenho antes da lacuna? Car. Carro é substantivo? É. Subs. Do outro lado, eu tenho is. Is é I am, you are, he is. É verbo. Então, vou lá marcar VBO, verbo. Eu tenho substantivo e verbo. Então, eu não posso usar whose. Porque para usar whose, eu tenho que ter substantivo e substantivo. Então, não coube o whose, que sempre tem que ser a minha primeira opção, eu parto para os outros. Carro é coisa, é objeto. Para coisa, objeto, eu tenho um só, que é o which. Então, na letra A, vai ficar the car which is for sale is very modern. Aí na 2A, eu estou perguntando assim, é possível ou é impossível omitir, tirar esse which que eu acabei de colocar? Vocês vão analisar. Preposição antes ou verbo depois, eu não posso tirar. Então vamos lá? Car, carro, substantivo. Ok. Is é verbo. Opa! Preposição antes, que aqui a gente não tem, porque car é substantivo. Ou verbo depois, é o que eu tenho aqui, porque is é verbo. Eu não posso tirar, eu não posso omitir o meu pronome. Então, na letra A, você vai marcar um X, circular, fazer o que você quiser. E no impossible, é impossível, eu não posso tirar esse which da letra A. É isso que vocês vão fazer no exercício 2. Tudo bem? Então, eu vou entrar com o gabarito desses exercícios aqui na aula do dia 13. A gente faz os exercícios restantes da apostila e encerra o cadernão aí na semana que vem. Tudo bem? Então, por hoje, segundão, eu estou encerrando a aula por aqui. Um ótimo final de semana. Cuidem-se aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu. Um grande abraço. Tchau, tchau.